Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. E que, antes de mais nada, agradecendo a possibilidade de estar aqui ajudando, sendo ajudado, fazendo essa conversa, esse estudo, todos que estão aqui, de todas as dimensões da vida, e que seja o amor a nossa bandeira de luz que a gente vai seguir. Sequência do capítulo 7, segunda parte, né, do Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado. Tá certo, seu Paulinho? Ô, Celso, só informar todo mundo, né, que a gente está finalizando o capítulo 7 e vamos entrar semana que vem no capítulo 8, Emancipação da Alma, que tem outros nomes, né? Tem outros nomes, como desdobramento, viagem astral, que na ocasião não foi muito abordado, mas que tem muitos pesquisadores hoje por aí, né? Exatamente, tem muita gente boa. Um dos caras bons nesse negócio é o Wagner Borges. É um cara bom nesse negócio. Já esteve aqui com a gente numa live. Exatamente. Cara muito, muito humilde, muito assertivo e realmente tem uma experiência grande nessa área.
estuda o assunto, né, há muito tempo, né, ele como desdobrador desde cedo, então foi obrigado a estudar, né, senão, para entender o que estava acontecendo com ele. Aí está. Ao vivo e a cores, senhoras e senhores, então, a questão 397, ficou bom esse tamanho, ficou bom. A questão 397 diz o seguinte: nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das situações anteriores? Veja, ele já está dando aqui uma deixa para a gente. Ele está falando de existências mais elevadas, existências corpóreas mais elevadas. Então, a pergunta já está dizendo que não é aqui. Nós não estamos numa existência corpórea elevada. Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde ainda acontecem muitas questões, muitas dificuldades, muitas dúvidas, muitas certezas que não temos. Temos muitas incertezas, né? Então, se nós estamos numa natureza não elevada, as nossas lembranças, tem uma trava aí, tem alguma coisa que acontece. Vamos para a resposta. Sim, na medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado, e esta lembrança é o que os habitantes de mundos de ordem superior imaginam. Lógico, faz sentido isso. Na medida que o espírito vai se sutilizando, na medida que ele vai amadurecendo, existe uma necessidade de o seu corpo se sutilizar também. Ele vai se tornando menos pesado, menos material. Então, na verdade, a gente está num planeta de provas e expiações fazendo um treino para o próximo. Então, quanto menos a gente estiver ligado nas questões que nos travam, que nos amarram, que nos acorrentam ao mundo material de terceira dimensão, menos facilidade a gente vai ter de ser aprovado nesse teste final aí. A gente vai ser colocado em uma outra escola semelhante ao que nós estamos aqui. Então, na medida que a criatura evolui, ela vai se distanciando dos sentimentos, das sensações, das emoções que aprendem aqui. Raiva, ódio, inveja, ciúme, todas essas coisas que nos aferram aqui e tem a ver com o planeta que a gente está. Então, onde a existência corpórea é mais elevada, ou nos planetas mais elevados, as lembranças ou a percepção se tornam mais claras, porque na medida que a pessoa ou que o espírito se desprende, ele vai se tornando mais livre daquelas coisas, da mágoa, da tristeza, da raiva. Acontece uma coisa com a gente e a gente fica ali ruminando aquela coisa. Ruminando. Muitos de nós que estamos aqui não, né? Porque já estão Paulinho aí, quase elevado, nem pensa nessas coisas, mas a maioria rumina, mesmo que em silêncio, mesmo que não fale nada com ninguém, mesmo que não comente, nem com as pessoas que estão à sua volta, mas na sua mente, lá dentro, fica uma coisinha ruminando. E aí isso é característica desse planeta de onde a gente vai, é característica da questão evolutiva que a gente tem. Então, quando se utiliza, melhor. Aí essas lembranças podem surgir de uma forma tranquila? Até poderão, porque a gente já não tem mais essas dificuldades. A gente já não tem mais um ressentimento, já superou em muito o ressentimento, raiva, ódio, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela pessoa, puxa vida, fez aquilo comigo, falou aquilo comigo. Então, se você está se elevando, está se distanciando disso, está curando a sua própria situação interna de distanciamento do mundo mais superior. Tanto que, olha só, a gente vai buscar o Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Está aqui, ó, mundos inferiores e mundos superiores. Ele começa assim, ó, no item 9. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, a vida material e moral é totalmente diferente da que encontramos na Terra. Então, se ele pergunta na 397, nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, tem que ser superior à nossa. Tem que ser. Até acima da regeneração. Tá? E essas lembranças, se elas vierem, não vão causar nenhum tipo de dano, porque a criatura já superou aquilo ali.
Paulinho, vai me dizendo aí até que horas eu vou. Lá o sarrafo é mais alto, né, Celso? Pô, cara, você tem 6 chances para passar o sarrafo. Meu irmão, não vai passar. Não vai passar. Não depende de força na perna e força no braço. Você tem que ter treinado isso antes. Entendeu? Você tem que ter feito aquele caminho várias e várias vezes. Para você botar a medalha no peito, você tem que treinar, cara. Não adianta chegar na hora de estalar de dedo, não tem mágica. Como disse aí o Hernande aí na sua belíssima exposição, né? A gente precisa olhar para dentro de cada um de nós e encontrar aquele Cristo interno, aquele eu superior. Aí a gente ultrapassa essa rapa lá. Na 398, a gente tem assim, sendo os pendores, ó, tendências instintivas, uma reminiscência do passado, né? Uma recordação, né? Uma lembrança, dá-se que pelo estudo desses pendores, dessas lembranças, dessas reminiscências, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Vou direto na resposta. Até certo ponto, é isso aí. Até certo ponto. Tá? Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja melhor que a precedente. Então, pegando essa última frase aqui, de repente, essa é a melhor encarnação que a gente tem. A melhor versão nossa é essa. Não tenha dúvida. A gente não quer olhar para trás nem ver o que foi lá. Não interessa o que a gente foi. O que interessa é como a gente foi. Tá certo? Então, pergunta, né? Pode conhecer aquilo que ele foi, aquilo que ele fez, as faltas, tal, tal, tal? Vai depender. Depende de muita coisa. Ele fala ali da erraticidade, que é o período entre duas encarnações, quando a gente está lá na dimensão espiritual. Depende do que você consegue angariar lá. Depende do aprendizado que você tem. Se a gente trouxer a imagem do André Luiz antes dele ser resgatado, ele estava na erraticidade. Estava lá. E não tinha nada na cabeça dele além daquilo que ele fazia aqui. Ele se percebia numa situação que ele não conhecia, era chamado de suicida, e até aquele momento ele não tinha conseguido superar-se. Não tinha conseguido. As lembranças que vinham para ele eram lembranças de tortura, de dor e de sofrimento. E muitas de injustiça, porque ele não, no entendimento dele, ele não havia cometido um suicídio. Então, estudar isso, as tendências, né, aquela coisa que a gente, a malinha que a gente traz quando volta, quando vem reencarnar, a gente traz uma malinha com tendências e pendências. Aquilo ali precisa ser trabalhado na presente encarnação ou em qualquer uma que vier. Né? Então, olhar para isso com um estudo ajuda muito. Uma pessoa hoje que tem um jeitão irritadiço, um jeitão colérico, dá para sacar que lá atrás essa criatura não foi muito diferente. Aliás, dá para perceber que se hoje ela se irrita com facilidade com algumas coisas, lá atrás ela não tinha nem pavio. Se hoje ela tem pavio, o pavio queimou, queimou. E antes? Não tinha. Certo? Ele era o boom. Explodia na hora. Hoje, essa pessoa já tem um pavio. Ela se irrita, tal, segundo alguns contam até 10 milhões, que até 10 não dá, mas ela já evoluiu, ela já cresceu. Lembrando que na espiritualidade, todos nós, no seu devido momento, na sua oportunidade, de acordo com o seu merecimento, volta a falar do André Luiz, vai receber uma instrução, vai receber um caminho, vai entender que aquela situação que ele vem trazendo a outras ou muitas encarnações só traz prejuízo para ele. Então, a gente precisa mergulhar na matéria com essa malinha, com essas pendências, com esse jeitão que a gente tinha antes, para que na matéria ocorra a cura no corpo. Então, a gente vai ficar exposto o tempo todo diante de situações e pessoas que vão fazer com que aquilo que está na malinha guardada, que estava lá na caixa preta, venha à tona. Então, toda hora a pessoa vai se irritar com besteira, com bobeira, porque imagina que ela era antes.
Então, até que ela consiga entender e superar aquilo, gente, eu não posso me irritar com isso. Não é possível, eu não posso fazer isso. Cai a ficha para ela. Vou te dar um exemplo aqui. Meu, você sabe que trânsito é a grande prova, né? Trânsito, cidade grande, é E com difícil. Nossa Senhora! Todo mundo tem razão, todo mundo. Aí, o de- Celso, ah, antes do espírito pavio curto, tem o quê? O espírito bomba, né? sem pavio. Ele não tem. Explode. O pavio que esse espírito adquire já é um processo evolutivo. Ele já cresceu, entende? Ele já foi. Se Uhum. a gente olhar para a nossa história, quantas vezes, e muitas vezes na história, se tirou a vida de uma pessoa ou outra por besteira? Né? Quantas e quantas vezes, uma discussão qualquer, hoje ainda acontece, né? Aí você vê a tendência da pessoa. Hoje você vê como é que as pessoas são. Uma pessoa hoje que está sempre magoada, entristecida, há quantas encarnações ela vem trazendo essa mágoa, essa tristeza? É uma coisa que está aqui dentro, eu sinto, eu não consigo. O que é isso? A gente está seguindo uma linha aqui reencarnatória. Então, a gente pode olhar para isso de uma forma para elucidar e buscar onde é que está isso. Então, no trânsito, como eu estava falando, eu era um motorista razoável, como todo mundo, assim como todo mundo que está aí, e tinha uma pequena tolerância quando eu parava na pole position, o carro atrás, o sinal abria, o cara dava uma buzinadinha, aquilo me deixava assim, sabe? Um pouco chateado. Eu não brigava com ninguém, mas eu era capaz de dizer que o carro estava ruim, não saía. Pô, deu defeito. Deu defeito. Ô, Celso, eu, eu, Piscava. eu já, eu já parti para outra. Eu fui andar de moto, que de moto dá para você passar no meio dos carros, não precisa esperar ninguém, entendeu? Aí, eu só não ando de moto porque a patroa não deixa. Se eu mandasse aqui em casa, eu tinha a minha. Tá certo? Então, tem que aceitar e tolerar. Numa outra situação no trânsito, o cara me deu uma fechada assim, rapaz, eu botei a mão na marcha, porque eu botei a mão na marcha, eu ia engatar assim, ela botou a mão na minha mão assim, ó, deixa ele ir. Toque de guia, né, irmão? Toque de guia. Ela não estava pura, ele botou a mão na minha assim, deixa ele ir. Você não sabe o que está acontecendo, por que ele está com essa pressa, o que está fazendo ele correr tanto. Aí eu ver a tendência da criatura. Então, pelo jeitão, você descobre e imagina como é que foi quando a gente estava lá naquelas batalhas, né, Paulinho? Cortando cabeça à vontade, feliz da vida, né, Paulinho? Então, é isso. Então, esse estudo pode ajudar muito a resolver questões que nos acossam hoje. Então, para eu não me estender muito, né, aqui a gente vai para 398A. Tem mais alguma coisa na 398? Não, né? Fechou, né? Tá. Ó. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência nova as faltas que não praticou em uma existência anterior? Vai depender. Depende do seu adiantamento, depende do que ele aprendeu, depende das lições que foram entendidas e compreendidas. A gente está num planeta de provas e expiações. Nada nos impede de cair para um planeta primitivo. Lembrando que a maioria, com algumas exceções, alguém e outro povo aí, não foi exilado. Então, seres que vêm para nos auxiliar, nos ajudar. Mas a grande maioria já foi destituído da sua glória, caiu, a queda dos anjos, a perda do paraíso. Né? Os caras estavam numa situação boa e caíram. E por que nós não podemos novamente cair? Pode sim. Depende daquilo que a gente aprendeu, da lição aprendida, da dor que aquilo causou, daquilo que foi fixado na nossa mente. Por exemplo, eu trago um exemplo também. Quando eu era molequinho, tinha uns 5 para 6 anos, até menos, ferro de passar roupa. Aí eu ficava curioso com aquilo, eu queria ver como é que era aquele negócio. Minha mãe passando roupa, meu pai ali. Aí eu ia, minha mãe, não mete a mão aí que você vai se queimar, não é bom. Aí eu ia, meu pai, não faz isso, a mãe já falou. Irmão, não queria vacilar, eu meti a mão. Aprendi na dor.
certo? Por isso eu não passo roupa aqui em casa, não faço nada, porque ficou bem marcado. Ficou bem marcado, eu tenho trauma. Entendeu? Depende do adiantamento da criatura, depende do quanto ela aprendeu, depende de como essa lição foi ensinada aí, se foi pela dor ou se foi pelo amor. Né? Se necessário for, meu irmão, vai cair de novo. Nenhum de nós aqui está isento de coisa nenhuma. Ainda mais nesse final de ciclo, que eu não sei quando é esse final, mas todo mundo fala, né? As coisas estão vindo à tona. Né? Então, esse magnetismo que acelera a consciência planetária influencia cada um de nós, potencializando o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu. Aí é o joio e o trigo, encaixa na parábola. Né? Será que nós já estamos amadurecidos como trigo ou nós estamos amadurecidos como joio? Será que nossas raízes estão fixadas nas nossas certezas de um mundo materializado? Ou a gente já quer a flexibilização e reconhecer aquele que nos cria, reconhecer essa paternidade que nos estende a mão para levar para uma situação melhor? É o joio do trigo. Volta aqui. Então, se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado às novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Eu quero ser joio, eu quero ser trigo. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação. Pelo estudo doutrinário, o espírito não retorna. Né? Ele atinge um patamar, ele pode ficar patinando ali, estaciona ali, lembrando que a evolução é espiral e ascendente. Tá? Ele não vai retornar para uma situação inferior, enquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, retroceder. Aí as pessoas até perguntam assim, mas como é que ele pode ser exilado de um planeta superior para um inferior? Ele vai ser exilado, de acordo com aquilo que ele deixou de aprender ou deixou de praticar. Porque não basta não praticar o mal, tem que praticar o bem. Né? Não basta isso, tem que reparar, tem que refazer. Então, quando a criatura recai, quando ela retorna na sua essência. Agora, naquela situação planetária que ela vai entrar, é o que aconteceu aqui, né? Ela precisa guardar um momento daquele planeta para ela conseguir reencarnar, adequada ali. E todo o seu conhecimento, todo o arcabouço, tudo aquilo que ela trouxe, vai ficar arquivado até que ela possa lançar mão disso nas futuras encarnações que estão por vir. Mas, no primeiro momento, esse conhecimento que ela tinha de mundo superior, de tal, fica guardadinho lá. Caixa preta, não vai mexer. Porque ela precisa de uma nova experiência, precisa zerar tudo, começar de novo, a semear novamente. E aí, segue adiante. E aí, Paulinho? Vou mais? 399? É minha também? Ah, maravilha. Oh, coisa boa. Rapaz, olha só. Sendo as vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado, e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, né? As dificuldades que a gente tem na vida corporal, né? É expiação do passado, estou quitando lá, e prova, para ver se eu estou aprendendo a lição, para ver se eu melhoro um pouquinho. Né? Seguir-se-á que da natureza de tais dificuldades se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior, isso a gente já comentou aqui. Obrigado, né? Celso. Vai. Entendeu? Bonita a pergunta. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui, é a última perguntinha. Não é a perguntinha, que são 2 páginas e meia, né? Então, vamos andar um pouquinho mais rápido. Vicissitudes da vida corporal, expiação, faltas do passado, ao mesmo tempo sendo uma prova. Ou a gente está numa expiação, ou a gente está numa prova, não é mesmo? Mas a expiação faz com que nós conquistemos virtudes.
E a conquista da virtude passa a ser um tesouro espiritual. E a espiritualidade responde: muito a miúde, isso é possível, pois que cada um é punido naquilo que pecou. Vamos trocar essas palavras, né? Porque não existe punição, existe causa e efeito. Pecado significa flecha fora do alvo, significa estar fora do alvo, e o alvo do Espírito é a lei de Deus. Então, qualquer ato, pensamento, sentimento que nós tenhamos que esteja fora do escopo da lei de Deus, existe, entre aspas, um pecado, existe um desvio. E a lei de causa e efeito traz os efeitos daquilo que a gente lança no universo. Entretanto, é bom essas palavras, são boas, né? Não há que tirar daí uma regra absoluta. Não é só assim. Por quê? Porque existe a misericórdia de Deus. Misericórdia é uma palavra que vem do grego, latim, que é misericardia, é ter compaixão das faltas, dos erros do coração. Aquele coração que ainda é impuro, aquele coração que ainda não é bem-aventurado, como diz o Mestre Jesus, porque aqueles que têm o coração puro, diz a bem-aventurança, verão a Deus. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Porque as provas e as expiações têm relação direta com aquilo que a gente foi e ainda é, está tentando deixar de ser. E essas provas e essas expiações vencidas no presente vão escrever aquilo que será o nosso futuro. Chegado ao termo que a providência lhe assinalou, a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas que deseja submeter para se apressar ao seu adiantamento. Isto é, escolhe os meios de se adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. E aí, muita gente vai gritar: oh, não, mas eu não sou masoquista, eu não ia escolher um negócio desse. Eu costumo dar o seguinte exemplo: a casa própria, né, material, física, é o sonho da grande maioria das famílias brasileiras e dos seres humanos em geral. Uma moradia decente. E aí surge uma oportunidade, você entra num financiamento, você compromete parte da sua renda, você deixa de fazer determinadas coisas, de ter determinados, não vou dizer luxos, mas de fazer determinadas atividades em prol do quê? Daquilo que você colocou como bem maior, que é a casa própria. Isso não é um sacrifício? Isso não é uma escolha inteligente? Então, o espírito também faz esse tipo de escolha. Ele olha para o futuro, ele olha para aquilo que ele tem que deixar de ser, deixar de fazer, deixar de sentir e vê: vale a pena
tentar mudar, tentar fazer diferente, porque lá na frente ele vislumbra aquilo que ele pode ser, aquilo que ele pode se transformar, e o tamanho da felicidade, da segurança e da paz que ele vai ter. E ele paga o preço. O que acontece, infelizmente, é que quando a gente encarna, a gente esquece, né? O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. E uma observação importante é que quanto mais evoluído é o espírito, menos livre-arbítrio eles têm. Vocês concordam com isso? Porque quanto mais evoluído é o espírito, ele só tem uma escolha, que é fazer o bem. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança das suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Olha aí a psicologia transpessoal, né? A psicologia reencarnacionista, né? Que o Celso é militante, não é, Celso? Sim, senhor. Que pode trazer ao presente por um motivo útil, não por uma vã curiosidade, lembranças que possam fazer aquele espírito que está passando por algum tipo de problema entender que ele está repetindo padrões e que é preciso mudar. E aí ele toma consciência e decide as mudanças que se fazem necessárias e imprescindíveis. E o terapeuta, nesse sentido, é como um guia espiritual, que está ali não mandando ele fazer isso ou fazer aquilo, mas dando todo o apoio para que ele possa, e todas as ferramentas para que o seu paciente possa tomar as melhores decisões. As existências futuras, essas, em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá na existência atual, da escolha que lhe é, da escolha, me perdi, que ulteriormente faça. E olha aqui, quem gosta de nada contra, né? Ver o futuro, o que vocês estão vendo, o que está sendo mostrado, são probabilidades. Naquele exato instante em que os oráculos, em que os instrumentos, né, estão sendo usados. Mas na medida que você modifica ações, você vai modificar o futuro também. Você vai criar um novo estado de ser, um novo estado de consciência. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito. Portanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que as circunstâncias de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las, o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência. É aquela vozinha que a gente escuta, não vai por aí não, não faz mais isso,
Você gostaria que fizessem isso com você? E a gente para, aquela mãozinha, né, na marcha, que não deixa a gente engatar a marcha e sair arrastando todo mundo. Senhor. E graças a Deus que a gente tem esses auxílios. Isso é merecimento. Ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-lo os espíritos superiores que os assistem, se atende às boas inspirações que lhes dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado, vamos tirar de novo culpado, responsável, né? E qual o cunho predominante do seu caráter. E o que é caráter? A gente ouve tanto falar, fulano é bom caráter, cicrano é mau caráter. O caráter é o que define a personalidade, é a índole de alguém, é o conjunto de qualidades que vão determinar a sua conduta, é um feitio moral, é a firmeza e a coerência das atitudes. Conduta, atitudes, sentimentos e pensamentos. Isso forma o caráter de uma pessoa. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas. Isso aqui eu já li, né? As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas em relação ao futuro. Depuram, nos elevam, se a suportarmos resignados e sem murmurar. O bem e o mal querer. Capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Fica como lição de casa. O bem e o mal sofrer, melhor dizendo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. De nada adianta estar em sofrimento e estar resmungando, estar reclamando de Deus, estar reclamando do vizinho, estar reclamando da vida, dos políticos, enquanto a própria criatura não faz nada, absolutamente nada. Acha que as coisas vão acontecer e vão cair dos céus. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e acerca do que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado, trocando de um responsável, pelo castigo, trocando também pelo efeito que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, olha aí todos os exemplos que o Hernandes passou para a gente na sua exposição sobre as parábolas, né? O que foi cruel para com os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, olha o filho pródigo aí, pela ingratidão de seus filhos. E o preguiçoso, por um trabalho forçado, etc, etc, etc. E aí, a gente chega ao fim desse capítulo tão importante para nos orientar sobre o nosso inconsciente, sobre as possibilidades que temos de recomeçar, de reconstruir, de reviver sobre novas bases, sobre as bases das leis morais do Evangelho do nosso Mestre Jesus,
dessas lindas histórias que ele criou para facilitar com que nós, crianças espirituais, pudéssemos aprender um pouco mais e, assim, instruirmos-nos nessa grande ciência, que é a ciência do amor. Vou deixar 2 minutinhos para quem quiser perguntar, falar alguma coisa. Arremata aí, Celso. Alguma observação? Sim, já que você perguntou, eu vou lá na 399, Opa, trazendo para minha soja, né? Você sabe que eu não como peixe, sou vegetariano, então eu vou botar a brasa na minha soja, tá certo? certo. Então, aqui, ó, na 399, quando o comentário aqui, né, do Kardec, ele fala assim, ó, entretanto, às vezes, tem uma vaga consciência dessas vidas, né? E elas podem até mesmo lhe ser reveladas em algumas circunstâncias. Beleza, legal. Agora, o grande lance da psicoterapia reencarnacionista que trabalha com a investigação de memória é esse aqui, ó. Mas isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores, tá? Que o fazem espontaneamente, com um objetivo útil, jamais para satisfazer a vã curiosidade. Então, não adianta você chegar, por exemplo, na linha que eu trabalho, na escola que eu trabalho, você chegar, eu queria saber quem eu fui. Bateu na porta errada, irmão. Não é assim. Sabe, por curiosidade, eu queria saber se eu fui Napoleão, Cleópatra, até Jesus, né? Queria saber o que eu fui. Não é assim. Então, esse trabalho que a gente desenvolve da investigação do inconsciente nesse sentido, ela é amparada, ela senta em cima da lei do esquecimento. Só será revelado aquilo que os espíritos superiores entenderem que a pessoa tem condição de absorver sem causar prejuízo. Tá? Suportar. Exatamente. É para crescimento, não é para trazer mais dor e sofrimento. Você vai olhar para aquilo e, como você disse, o terapeuta ajuda. Ó, de repente, aquilo ali você precisa dar uma olhadinha aqui. Ó. Já viu aqui? Há 3 encarnações você vem sendo intolerante, vem passando por cima de todo mundo. Você está repetindo o padrão. Teu Dá uma pavio olhada não nisso. cresce, né? Teu pavio não Pois é, cresce. entendeu? Você precisa olhar para isso. E detalhe, e a percepção que a gente faz, né, no site terapêutico lá, é uma memória integral e fiel. Você não acrescenta nenhum dado. É como se você estivesse vendo um filme de novo, ou vale a pena ver de novo, tá? Você vai observar alguma coisa. Um livro que você lê pela segunda, terceira vez, você encontra uma coisa que sempre teve lá, mas não prestou atenção. É uma leitura, uma releitura da tua própria história, que aí você percebe, realmente aqui eu preciso dar uma melhoradinha e tal, e vai. De uma forma suave. Não há uma invasão, não há condução, como você bem disse. O terapeuta não vai dizer, agora nós vamos saber, vamos descobrir. Não acontece isso. A escolha do que vai ser trazido na memória é do mentor, do instrutor, do guia, do protetor, que está ali na história, que já conhece tudo, sabe que pode ser trabalhado. Só isso. Perfeito. Então, já que você está aí com a palavra, faz a nossa prece de encerramento. Eu nem queria, mas devido à grande insistência, com grande alegria, mais uma vez, a gente vai levar os nossos pensamentos, aproveitando a egrégora, aproveitando a conexão que a gente ainda tem aqui com os nossos mentores, guias, protetores, toda essa equipe que se esforça para que a gente comece a despertar, para que a gente comece a olhar, né, mais para dentro do que para fora, buscando olhar para as nossas dificuldades, superar as imperfeições, e essa equipe enorme que faz esse aporte, e a gente agradece por todas as possibilidades, o estudo de hoje, a conversa de hoje, os esclarecimentos fantásticos que o mestre Hernani trouxe, a dinâmica que a Beth trouxe, que eu viajei muito, mas com alegria e com certeza que a gente está no caminho. E pedindo
as bênçãos, a proteção, tudo que possa melhorar o nosso caminho enquanto espíritos buscadores da verdade, para que a gente possa superar as nossas dificuldades o mais rápido possível e fazer parte dessa grande legião de seara, de condutores, trabalhadores do bem, conduzido pelo nosso comandante, pelo nosso capitão-maior, Jesus, irmão de todas as horas. E assim, agradecidos ao Pai pelas oportunidades, pedimos a permissão para encerrar esse encontro de agora, indo juntos. Graças a Deus.